Estamos aqui em mais um episódio do Emocional Cast. E antes de tudo, já vou pedir para você curtir, compartilhar e chamar todo mundo para assistir, porque hoje o episódio, vocês não fazem ideia. Primeiro de tudo, eu trouxe uma pessoa que é especial na minha vida, como amiga, mas o tema que ela trabalha é primordial, diria assim, né? Para todo mundo. Fundamental. Eu amo demais essa menina. Emi, linda, linda, linda. Se apresente para o meu público, por favor. Hello, people! Essa é a minha chamada. Cara, em primeiro lugar, parabéns por tudo que você vem desenvolvendo e muito obrigada pelo convite. Você é muito especial na minha vida também, tá? Pode ter certeza que eu amo muito você. Ai, que Ai, delícia. começar já, né, emocional, já emocionou. Eu estou emocionada. Gente, eu sou a doutora Emi Suelen, sou doutora em Educação Física, trabalho hoje na linha da produtividade, do foco, da resiliência, da disciplina, trazendo aí mais resultados para as pessoas na sua vida diária. Ai, que delícia. E é um ser humano incrível. Obrigado. Você sabe que eu sou apaixonada por você. Não é? Tá vendo? Você é doida. Love now. Love now. Eu tenho um presente para você. Olha, você vive ou sobrevive, Com gente. muito carinho. Olha. Obrigada, viu? É um presente especial, algo que tem tudo a ver comigo, né? E eu sempre penso, o que que eu vou entregar pro meu convidado? Para que ele lembre desse dia que ficou memorável, né? Esse dia memorável, esse dia que ficou registrado na minha memória. E queria que isso também, de alguma forma, ficasse registrado contigo. Gratidão. Pode ter certeza que eu vou ler com muito carinho. E obrigado. Eu adoro ganhar livros, gente. Minha amiga, eu tenho um assunto muito importante para trazer para as pessoas. Vamos nessa. Gostaria que elas compreendessem um pouquinho, né? Desse viés aí. Assim, eu vejo que tá todo mundo muito sobrecarregado, com um monte de tarefa, um monte de coisa para fazer. E com esse monte de coisa que a gente faz, em muitos momentos da nossa vida, a gente perde o foco, a atenção. A gente perde a constância, a disciplina e tudo isso que é necessário para a gente ter um resultado mediante o nosso trabalho. E não só isso, nossa vida pessoal também. Claro. E ninguém melhor do que você para falar sobre esses assuntos. Não tem. Chacoalhar a galera. Vamos chacoalhar a galera. O que você considera importante dentro da vida do ser humano, tanto pessoal quanto profissional, em relação a ela se manter? Se manter no flow, se manter na constância, se manter sendo disciplinada para chegar nos objetivos que ela determina em algum momento da vida. O que é importante para ela? O importante, turma, é assim, ó. Primeiro é ter clareza do que realmente é fundamental na nossa vida. E que nem sempre é a mesma coisa. Que são ciclos. A gente é movido por ciclos. Então, a gente não consegue ter equilíbrio. Então, esquece esse fator, equilíbrio, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha saúde e família. Não dá. Porque você não consegue dar 33% em cada área. Ou você dá 100% ou você não dá nada. Porque senão a gente fica inconstante. Então, na nossa sequência da vida, a gente tem ciclos. Então, a gente separa isso por ciclos. Então, hoje o ciclo é trabalho. Então, o seu trabalho tem que estar 100%. Não adianta você estar 33% para satisfazer além daquilo. Você tem que estar ali focado, presente. Só que há um período. A gente não pode só ser trabalho. A gente tem que ter o trabalho, a gente tem que cuidar do ambiente familiar, você sabe o quanto é importante. E é da nossa saúde, né? Eu falo assim, isso é clareza. Então, não é qualquer caminho, é o caminho que você trilhar. E não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que você precisa desenvolver. E a disciplina é o conjunto da sua atitude diária. Uau! Tem hora que você não tá satisfeita, tem hora que você não tá feliz, mas você tem que fazer as coisas. E é único, né? Porque cada pessoa, ela vai ter um feeling pro tempo que ela precisa passar em cada ciclo que ela tá vivendo. Com certeza, porque o que eu vejo hoje, a gente tá sempre com a velocidade tecnológica absurda. Então tem sempre um aplicativo novo, tem sempre um programa novo, tem sempre uma live nova, tem sempre tudo novo. Então a gente quer estar antenado. Só que a gente, quanto mais informação, gera mais confusão.
Então, é legal você estar ciente daquilo que está acontecendo no mundo afora? É, mas calma, porque senão você quer absorver tudo e não absorve nada. Quem tem muitas opções, não tem. escolhe. Fica lá, não, eu vou assistir isso, vou fazer aquilo, e não acaba fazendo nada. Então, se o seu foco é se autodesenvolver, então procure se desenvolver. Uau. E se seu foco é entender as conexões com pessoas, fazer networking, se estar no ambiente, então faça isso. Sabe, o grande lance das pessoas hoje é estar em um lugar, mas não estar presente. É o poder da presença. Ter estado de presença. Ter. O foco, eu falo que assim, todo mundo tem foco. Não adianta, eu não ensino você a ter mais foco. Porque foco você tem, você só dispersou. Você só está olhando no lugar errado e está enfatizando coisas erradas. Uhum. Então você realinha a sua rota, remodela aquilo e vai no trilho do que você já sabe fazer. Uau, super importante isso que você tá falando. Porque quando a gente se perde na vida, seja por qual motivo, às vezes porque a gente tá cansado. Primeiro a gente entende que o ser humano é uma máquina e a gente precisa dar conta de todas as coisas ao tempo inteiro. Enfim, quando você falou dos ciclos, eu achei fenomenal o que você tá falando. Porque entender cada ciclo da tua vida, necessariamente, é entender quem é você, Com certeza. né? E é muito do que eu gosto de falar, que é autoconhecimento, é saúde emocional. Quando você tem uma emoção funcionando, você entende que momento você vai, que momento você fica, que momento você sai. Isso pra mim é fundamental. Agora, manter-se constante, fazer o que você tá ali se propondo a fazer, tem uma coisa que é importante chamar a atenção que você falou que e para mim foi incrível. As pessoas se perdem. E tá tudo bem elas se E tá tudo perderem. bem. Não tem nada de errado nisso. Olha que legal que ela falou. Não tem nada de errado. Mas se eu tô perdida nesse momento, o que eu preciso fazer pra voltar? Antes de eu responder isso, eu vou fazer uma analogia com o GPS. Quem já me conhece já sabe. É assim, ó, quando você seta em um GPS, você tá num destino, ou você tá num lugar, tô no ponto A, eu quero chegar no ponto B, certo? Aí eu coloco lá no GPS, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a rota mais rápida. Então ele vai me entregar ali, em tempo real, o tempo e o caminho que eu vou chegar no ponto B, que eu quero chegar lá. Só que no meio do caminho, eu viro numa rua que ela tá interditada porque tem uma feira, ou porque aconteceu... Renê é campeão em fazer isso, viu? Campeão em entrar no meio das feiras. Ou tem um acidente, ou algo aconteceu. E aí eu tenho que retroceder. Dou uma ré no meu carro e sigo por uma outra rua. O que naturalmente o GPS faz? Recalcula. Recalcula a rota na hora. Então, o que acontece na nossa vida? O GPS, ele não fica falando assim, ô, sua louca, você tá desfocada. Ô, como você é ruim, como você... A nossa cabeça faz isso com a gente. Você é desfocada, nunca dá certo, sempre é ruim. Ai, como nunca... Sabe os pensamentos negativos? A nossa cabeça constrói isso. Então, a nossa cabeça tem que ser um GPS. Porque quando você Achar a solução rápida. sai da rota, você recalcula a rota rapidamente. Então, quando a gente se perde na Uau, nossa linha olha da que- vida, o mais importante não é ficar se culpando. Porque mais deu errado. o mais importante é você sair dessa zona de conflito. Por quê? Porque se você ficar enfatizando o conflito, você não sai dela. Então, você buscar alternativas ou buscar pessoas que te auxiliem nesse processo. Que aí sim, quando você recalcula o GPS, já rapidamente ele já te dá um caminho alternativo. Você pode demorar mais tempo, mas você vai chegar no ponto B. Isso acontece na nossa vida. O tempo inteiro. Só que o que a gente faz? Na nossa vida, a gente erra e a gente fica, nossa, Deu errei. Eu sou ruim, eu falhei, o que os outros vão pensar, o que minha família vai pensar, eu perdi dinheiro, eu perdi meu tempo, e fica ali. Ao invés de, opa, dar um passinho para trás e rapidamente já buscar uma alternativa, nem que seja uma alternativa diferente ou um caminho diferente, não sei. Mas o mais importante, gente, é realinhar a rota. Realinhar a rota. E não se autopunir. A nossa cabeça, ela é ótima para ter ideias, mas ela é ótima também para ter ideias negativas. Isso é verdade. E é importante que nesse momento de realinhar a rota, a gente perceber se a gente precisa de um tempo para pensar. É porque veio aqui a cena do Renê entrando nas feiras em São Paulo quando a gente...
Matando todos os Quando feirantes. a gente erra a rota e a hora que ele vê, ele fala, putz, tô no meio de uma rota, no meio de uma feira. Ah, o GPS me mandou, enfim. A gente precisa fazer o quê? Dar uma pausa, olhar o que tem do lado, ver se não vai atropelar ninguém por trás, nenhuma barraquinha de laranja, por exemplo. Precisa pensar. E se ele apavora, Ele vai, paralisa ou ele avança. ele vai ficar, na verdade, preso cada vez mais dentro daquilo. Então, usando essa mesma metáfora, essa analogia, quando você fala de recalcular, muitas vezes é importante que a gente pare para pensar nesse recálculo. Sim. E refletir o que tá acontecendo ali. Como é que eu posso sair disso agora? É isso aí. Mas na emoção, no fervor. No fervor, a gente despiroca. Eu sei porque acontece comigo também. Acontece com todo mundo. Sim. Só que hoje a frequência é menor. Porque eu já sei lidar melhor com isso. Né? E aos poucos, com o autoconhecimento, você vai sabendo gerenciar suas próprias emoções. Você vai se conhecendo mais, você vai entendendo quando vai parando. Sim. E a emoção, ela não tá 100% presente o tempo inteiro alvoroçada. Ela tá 100% presente o tempo todo. Horas alvoroçadas, horas mais calma, hora alvoroçada, horas mais calma. Então é importante que te reconheça. Deixa eu me acalmar, deixa eu tranquilizar, tirar essa visão assim, de olhar só, agora a feira. Eu posso dar uma ré no carro e virar, agora eu vou pra direita, agora eu vou pra esquerda, né? Que legal isso que você tá falando, de verdade. Ó, um exemplo bem claro disso. Você falou que eu estava ausente, né? Eu me ausentei por 60 dias. Total. Senti falta de você. Me ausentei por quê? O foco era a família. O foco era o meu casamento. O foco era a construção do meu elo familiar. Então não podia estar 50% ali. Eu tinha que estar 100% para entregar o meu melhor naquele momento, porque é um momento único. Era um sonho que eu estava vivenciando ali. E todo mundo me cobra, mas Emi, você tem que ficar meio a meio. Não dá, gente. Eu sou uma pessoa de muita entrega. Então eu tô 100% entregue ou eu não tô. Então ali foi uma decisão. E aí que vem o outro lance do foco. É você decidir. Você vai ter que abdicar de algo em função daquilo que você quer. E eu abdiquei de alguns processos para estar ali e vivenciar a minha melhor versão. E foram momentos únicos, mágicos e incríveis. Só que agora as pessoas ficam, mas por que você parou? Mas por que você fez isso? Eu não tenho que justificar. Eu tenho que construir o que eu tenho que fazer daqui para frente. Então eu retomei as minhas atividades, retomei os meus processos e sigo em frente. Eu não fico pensando no que eu perdi. Eu fico pensando naquilo que eu posso adquirir a partir de hoje. Legal. Até porque, quando a gente começa a pensar no que eu posso construir daqui pra frente, tem uma coisa que eu sempre falo do próprio livro, né? Você vive ou sobrevive. Tem uma pergunta de reflexão e que eu quero te fazer é: você vive mais um dia ou menos um dia na tua vida? Mais um dia. Porque eu sempre penso assim, como eu posso ser melhor todos os dias? Como eu posso ter minha versão hoje melhor do que foi ontem? Então é mais um dia, é mais uma oportunidade para eu fazer a minha melhor versão para mim e para quem está ao meu redor. Uau! Então é isso que eu penso. É sempre, quando eu acordo, a primeira coisa que eu agradeço pelo dia, agradeço por estar viva mais um dia e falo, hoje vai ser um dia incrível. Hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem e vou entregar minha melhor versão em todos os momentos. Vai ter momentos que eu vou estar mais para baixo, vou estar mais, sei lá, sentida, mais deprimida, sei lá, em função de algo que possa acontecer. Posso estar mal, mas naquele mal eu vou entregar o meu melhor. Então, nunca na minha cabeça eu penso em problemas, eu penso em menos, eu sempre penso em progressão. Eu quero sempre evoluir, eu quero sempre contribuir, é sempre para frente, para cima, para frente, para cima. Porque ser melhor todos os dias é a minha meta diária. Que legal. E assim, dessa pergunta tem várias percepções, né? Quando você fala de mais ou menos um dia, e ela é muito única, por isso que eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas. Agora, dentro disso que a gente tá conversando, né? É mais um dia que eu tô vivendo, é menos um dia que eu tô vivendo. O que é viver
pra Amy, assim, né? A gente tá indo pra um outro rumo, mas eu achei importante falar, porque acredito que viver tá muito relacionado ao foco que a gente tem, à disciplina que a gente dá. Se eu tô vivendo hoje uma vida ruim, é porque eu dei foco naquilo que é ruim. Minha Sim, produtividade não foi boa, não foi legal por algum motivo. Se eu tô vivendo um momento bacana, né? É porque todos esses mecanismos que tem para me ajudar de atenção, de força de vontade, de motivação diária, foram positivos. Então, depende muito do que eu tô vivendo. Agora, para Amy, o que que é viver de verdade? viver é... Eu estava aqui reflexiva sobre essa pergunta. Viver para mim é solucionar problemas diariamente. Mas quando eu falo problemas, eu não penso em coisas ruins. Eu penso em desafios. Porque viver é a coisa mais linda que existe. Viver é fácil. Na minha concepção, viver é lindo, é maravilhoso, é simples e é fácil. Só que os percalços que acontecem no nosso meio faz com que a nossa vida seja intensa. Então surgem coisas na minha jornada que são diferentes da sua jornada. E a capacidade que eu tenho de entender esses percalços e entender como isso muda a minha vida é o jeito que eu vou viver. Então eu posso viver numa negatividade ou eu posso viver em eterna, não positividade, né? Não é sempre aquela positividade tóxica, mas ser positiva para ser produtiva. Então é enfrentar isso de corpo aberto, de cabeça aberta, de mente aberta. Entender que na vida os desafios eles nos fazem evoluir. Tem uma frase que eu Sim, gosto muito, chama o obstáculo é o caminho. Porque se a sua vida está monótona, ela está morna. Se está tudo muito no flow, simples, está morna. concordo. E quem gosta do morno? Você gosta de café frio Aham. ou você gosta de café quente? Tem gente que gosta de café gelado, mas tem gente que gosta de café pelando, mas café morno? Então você não tem que ser morno, você tem que ser intenso naquilo que você quer viver. Então o foco tá nisso. Tem algo que me chama a atenção. Se você construir a tua vida 1% todos os dias para ser o melhor que você pode, no final do ano você tá 365% melhor. Sim. É forte isso, né? É forte. Porque É você não precisa fácil? fazer tudo todos os dias. Não precisa. Eu falo assim para as pessoas. Precisa ser muito ruim. Olha, presta atenção. Pra ser muito ruim para ser pior do que você foi ontem. Para você ser pior do que você foi ontem. É muito difícil. Porque hoje eu tô me relacionando com você, eu tô conversando, eu tô vendo insights. Eu tô aprimorando o meu conhecimento. Sim. Tem dia que eu tô estudando, tem dia que eu tô contribuindo, tô servindo alguém. Então é muito difícil você ser pior. A gente tá em evolução a todo tempo. Agora, se eu ficasse parada na minha casa, só lá no computador, Fazendo de conta que tô trabalhando. fazendo de conta, ou fazendo um joguinho na internet, enfim, a gente precisa ter atitude também, Uhum. né? Por isso que eu falo que viver é um eterno aprendizado. No eterno. É um eterno aprendizado, porque é um dia diferente do outro. Você não acorda 8:01 e vai no banheiro 8:02 todos os dias. A gente não é uma máquina que reproduz os mesmos E movimentos. não precisamos ser. Então, a gente não é e nem quero, porque a vida ela é legal porque ela é inconstante. Tudo que é inconstante, a gente coloca nosso aprendizado diferente. Tem uma metáfora que é bem importante aqui nisso que você tá falando. A gente vai no hospital, certo? Tem Certo? aquelas máquinas que fica pip, pip, pip. Ou seja, se ela tá pip, ela tá subindo e descendo. Pip. Isso é vida. Tá Isso é vida. demonstrando que a pessoa tá vivendo, que ela tá. Agora, quando tá ali, pip, 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 pip. Acabou. Pronto, já era. A tua Linha final. vida acabou de verdade. Ou seja, tudo que é linear, que não tem altos e baixos, que não tem movimento de desafio, de problemas para ser resolvido, perde a graça, perde a vida, perde o. Porque a vida está relacionado ao quanto eu vou me envolver, me movimentar para
resolver os meus problemas e passar pro próximo. Sim, por isso que a gente é um resolutor de problemas. E adorei quando você falou que problemas faz parte. Roberto Chiniachik, meu mentor, tem um livro que fala Problemas Oba. É isso aí, porque você encontra Oba. tantas soluções. Eu falo assim que os desafios, eles provam o quanto a gente tem força interior. Eles nos mostram que a gente tem uma força que a gente não sabia que era capaz. Você fala, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que toda hora eu faço isso? Ele não vai te mostrar que você é mais forte do que você pensa. Eu falo que assim, nós temos a zona de conforto, certo? Uhum. A gente tem que tornar essa zona de conforto desconfortável. Então, porque dentro da nossa área de conforto, tá tudo muito simples, muito fácil, muito gostoso. Então, você tem que tornar algo ali desconfortável. Porque a gente vai entrar numa outra zona, a zona de conflito. Porque a gente vai ficar, opa, peraí, não sei o que eu tô fazendo aqui. Porque a partir do momento que eu vivenciar essa zona de conflito e vencer esses desafios, eu vou para a zona de conforto de novo. Entende? Aí, essa zona de conforto de novo, você desconforta. E aí você cresce. E dá pra curtir um pouco da zona de conforto, mas é o que você falou, o ciclo. É um ciclo. Perceber que tá muito confortável, deixa eu desconfortar de novo. Gente, ela tá desconstruindo tudo que eu tudo que eu tinha em mente em relação a buscar o conforto, né? Porque a gente busca conforto. Mas pra chegar a viver o conforto, eu preciso conflitar. Conflitar. Para você desfrutar de algo, você precisa conflitar. Eu desfrutei da minha melhor versão em 60 dias ali. Mas eu precisei conflitar várias coisas dentro da minha cabeça, dentro das minhas coisas. Mas eu vivenciei. Então ali está o crescimento. Eu cresci como mulher, eu cresci como profissional, como empresária. Então é isso que falta da gente, é enfrentar os conflitos. Enfrentar os conflitos. A gente é treinado desde pequena a fugir dos problemas. Sim. Porque quando você tá lá na aula de matemática, vem, problema, João tem 10 maçãs. Aí vem lá, você tem que resolver aquela biboca daquele problema. Deu 3 pra Ana. Aí vem aquelas equações mirabolantes, que tem x elevado ao cubo, que não sei o quê. Aqueles problemas ficam na nossa cabeça como coisa difícil. E nem todo problema é difícil, e a gente não quer encarar. Às vezes a solução está aqui na nossa frente e a gente não quer encarar isso. Porque se você encara como um problema e o problema na nossa cabeça é difícil. E nem sempre é um problema difícil. A partir do momento que a gente tem conversas difíceis, enfrenta situações difíceis, faz coisas difíceis, isso vai se tornar fácil. Porque você vai aprender com essas situações e naturalmente pode ser que o resultado não seja do seu agrado, mas se for, você vai aprender muito melhor com isso. E quanto mais você treina, faz. Ou seja, aquilo que estava muito difícil começa a se tornar fácil porque você escolheu fazer aquilo repetidamente. Nós estávamos falando sobre conexões neurais há pouco e faz todo sentido, porque talvez você não vá resgatar o que você perdeu nesse treinar. Às vezes as pessoas elas se jogam para a vida, para viver a vida de verdade, acreditando que elas vão resgatar ou voltar com aquilo que já era. A vida é daqui para frente. Em um dos podcasts, o meu convidado Eric falou uma coisa que fez todo sentido. Teu passado precisa ser sua biblioteca. Com certeza. É só isso. É isso que é teu passado. Você lá e chega e consulta. Pronto, voltei, olhei, isso me serve, isso não me serve, agora eu deixo ali e continuo, porque é lá pra frente a minha vida. Minha vida não é aqui. E você falando sobre esse, né? A gente tava falando sobre conexões neurais. Né? Vou contar para vocês. A grande maioria das pessoas sabe, algumas pessoas talvez não saibam. Eu tenho 33% do meu cérebro comprometido depois de um AVC. Eu sofri um AVC em 2020, final de 2020. Então eu passei 2021, 2022, 2023 readaptando, reorganizando e mudando muitas das coisas que eu faço hoje. Aparentemente não parece que a Lona tem alguma dificuldade, mas eu tenho várias dificuldades, né?
Estávamos falando, eu esqueço de algumas coisas. A lateral do meu olho direito, por exemplo, tô olhando você, tô olhando nosso amigo, tô olhando tudo, tô olhando a sala aqui, mas eu não consigo ver a tela, a não ser que eu vire meu rosto, porque foi ali Comprometido. comprometido. E essa parte comprometida talvez nunca mais volte, a não ser por um milagre divino, que eu acredito, eu também acho que Sim, né? Deus é a única pessoa que sabe de todas as coisas. Então pode acontecer. Mas pela ciência, a gente sabe que isso é quase impossível, sim. né? Comprovadamente é quase E impossível. sobre impossibilidade, a única pessoa que a gente pode pensar é em Deus, né? É, a fé é maior, né? A fé é maior. Mas quando eu entendo que se eu treino, que foi o que a Amy estava me explicando, quando eu treino, talvez eu não resgate aqui. Mas outros pontos que estavam em prejuízos, eles podem ser melhorados, aperfeiçoados, Ou podem evitar que se desgastem mais. mas pode me ajudar de outra forma. Pode Eu- prevenir. Que Pode ser legal. um mecanismo Fala mais um protetor. pouquinho disso. É assim. O nosso Agora aula pra cérebro- mim, viu, é, gente? neurociência agora. Pluk! É assim, quando a gente entende que o cérebro ele tem uma série de sinapses. O que é uma sinapse? É um neurônio conversando com o outro. Então é uma interligação que faz com que a gente tenha um ciclo de pensamentos, que a gente se movimente, que a gente tenha os nossos... Tudo é movido pelo nosso cérebro. Tudo. Né? Ele que manda no corpo inteiro. Então, se há um prejuízo, ele vai identificar que ali já está morto. Então, ali ele não vai mexer mais. Porque ali não tem a possibilidade, a partir da ciência, de resgatar aquele processo. Então, aquela área comprometida, ela não vai existir mais. Então, o que ele faz? O nosso corpo ele é tão inteligente, Deus fez tão perfeitinho a nossa máquina, que o nosso corpo se readapta. Então, ele cria novas conexões para auxiliar alguns processos que estão falhos. Então, foi o que eu disse para ela. A partir do momento que você tem um déficit de 33%, o que você tem que fazer? Você tem que treinar teu cérebro. E como que treina? Fazendo atividades que a gente não está acostumada. Então, por exemplo, escovar os dentes com o braço esquerdo. Se você é canhota, escova com o direito. Por quê? Vai escovar tudo. Machuca pra dedéu no Menos os começo. dentes você vai escovar. Porque Até você o não nariz você escova. Primeira vez você escova o nariz, o olho. Mas por quê? É uma habilidade nova. E tá tudo bem. E o seu cérebro fala assim: opa, o seu nível atencional ali, o seu foco é absurdo. Porque tá 100% da sua energia ali. Então o seu cérebro começa a criar novas conexões para facilitar aquele processo. Legal. Então, ou seja, aí você faz uma segunda, você faz uma terceira. Na 100ª vez, você fala: nossa, gente, que simples que ficou isso. Por quê? Ele adaptou, criou uma conexão mais forte. Ou seja, tem um caminho a mais ali. Então, tem outra possibilidade de você ter uma conexão neuronal. Então, ele vai criando sinapses adicionais. Então, ele vai fortalecendo o seu cérebro com novos neurônios. Uau. Você falou uma coisa agora e me fez pensar em outra. Por exemplo, eu decido ir pra academia. E eu vou 3 vezes na semana, vamos pensar. Uma vez na semana. E eu tenho a oportunidade de 3. Quanto mais eu frequentar no começo, melhor é para lá na frente eu estar adaptada. Não que eu vá sentir prazer, porque faz tempo que eu faço e até hoje. Quem gosta, ama. Quem não gosta, odeia. Mas o que que eu gosto disso? Que meu corpo, ele sente muito e eu percebo a minha energia mudando. Eu percebo isso hoje, né? Então, assim, quanto mais eu fizer no começo, é melhor? Melhor. E eu falo assim, quanto mais, e pode ser fracionado isso, ainda. Então Explique-me. Para a gente adquirir um hábito, a gente tem que fazê-lo repetidas vezes, correto? Só que no começo, quanto menor o tempo, mais fácil fica, certo? E mais feliz você fica. Por quê? Quando você faz atividade física, aí isso eu não tô falando de ganhos fisiológicos, tá? Tô falando de ganhos neurais. Quando você faz um pouquinho todos os dias, se for 10 minutos, você vai ter a liberação de hormônios ali do prazer, da endorfina, né? Só que o poder da conquista de terminar mais um dia é o que vai fazer a diferença no seu dia. É verdade. É o hormônio da felicidade. Então você fala assim: caraca, cumpri mais um dia.
Foi 5 minutos, mas foi os meus 5 minutos. E ali, quando você faz 5 minutos, sei lá, uma semana, você fala assim, mas ficou pouco agora. Vou pra 7. Aí na outra semana você faz 7. E continua, vencendo os obstáculos. Lembra de vencer? Sim. E ali, você migra pra 10, pra 30 minutos. Por que as pessoas se afastam? Porque ela vai fazer 1h30 direto. Ela fala, não, eu sou ninja, vou fazer 1h30 porque eu voltei agora. Segunda-feira, aí chega na terça, tá assim, ó, sem andar. Tá dura. Na quinta você já nem vai mais. Na quinta você quer o happy hour, você não quer mais academia, você passa longe. Porque o estímulo foi forte demais, a pedra foi grande demais pra você carregar. Agora, se você pega uma pedrinha e fala, nossa, que simples. É o poder do micro, gente. Para adquirir um hábito, faça menos, só que mais vezes. Faça menos tempo, só que mais vezes. Menos tempo, mais vezes. Menos tempo, mais vezes. Leia uma página. Menos tempo, mais vezes. Agora eu vou ficar com isso. É isso aí. Leia uma página. Você fala, nossa, incrível, muito simples. Amanhã eu leio 2. Aí depois eu leio 2 de novo. Leio 2. Você fala, mas gente, tá muito simples esse negócio aqui. Deixa eu ler mais. Deixa eu ler mais. E aí você vai adquirindo o hábito. E em tudo isso, né? É tudo. E tem dia que você vai falar assim, não, hoje eu vou ler 30 segundos. E tá tudo bem, mas você permaneceu no hábito. Lembra do ciclo? Tem ciclos que você vai, e esse livro eu vou devorar. Mas vai ter ciclos que você fala assim, não, eu vou me permitir aqui, aí depois eu volto. Então, no poder do hábito, do foco, da produtividade, a gente tem que entender esses lances. É prestar atenção no que você tá vivendo. No que Porque você tá hoje passando. a gente quer ganhar mais dinheiro, quer ter mais tempo, a gente quer tudo. É certo querer tudo. Calma lá, Você não vai ficar milionário amanhã, você não vai ter todo o tempo do mundo amanhã, você não vai ter, a viagem dos seus sonhos amanhã. A gente tem que cair na real, gente. É um processo. É um uma processo. construção. Mas quanto mais você se dedica a esse processo, que aí chega mais rápido. Aí tá. É a sua intensidade. E por onde você acha que começa qualquer tipo de construção que você vai fazer na vida? Qual que é o primeiro passo? O querer. Eu quero mudar. A partir dessa intuição que você quer mudar, o desejo de mudança faz você dar o primeiro passo. Porque o desejo de mudança faz você ter a visão estratégica de qual caminho seguir. Você vai ter o caminho A, B, C, D e E. E você vai escolher um. Então, o primeiro passo é a decisão. Opa, quero mudar. Agora, só que não termina aí. O segundo passo é ver as opções. E o terceiro passo é decidir e agir. Uau. Porque assim, primeiro você quer. E aí você quer e você vai construindo internamente, ainda no primeiro passo, até você tomar a decisão. Tem aquela história, né? Você vai construindo as querer não é estratégias. poder. Eu escutava isso da minha avó. Querer não é poder. Querer não é poder. Mas quando eu decido que eu quero, aí eu posso. Com certeza. Porque independente do E tempo você que pode vai... tudo. E você pode tudo. Pensa nisso. Qualquer coisa. Basta você colocar a sua intensidade nisso. Ou seja, você quer, não quer? Só que você tem que ter as estratégias. Tem uma coisa até de pensar. Tava lendo um livro, agora eu não lembro o nome do livro, que é um livro que eu ganhei. Foi bem interessante. Sabe quando você para assim, tava num evento, para, as pessoas chegam, deixa eu orar pra você e tal. No final da oração, elas vêm e te oferecem um livro. Foi assim, mais ou menos. E ela, pra pagar não sei o que da faculdade, e eu peguei. E eu não lembro o nome porque eu não me atentei à capa. Eu fui folheando e parei numa página assim. Que querer não é pra todos. Não, querer é pra todos, poder não é pra todos. Acho que cabe muito no que a gente tá falando, né? Aí lá contava a história de uma bailarina, de uma escola de bailarinos e tal, e tinha uma menina que era bailarina, porque era nato a percepção, o desejo, mas também o talento que ela tem, e contava a história de uma outra bailarina, que ela não era bailarina, mas ela estava ali porque era um desejo dos pais de torná-la bailarina, e ela não tinha habilidade suficiente. Tá vendo? Era um desejo dos pais. Aí que tá. Acho que... Por que eu cheguei nisso? Porque é importante as pessoas que estão nos ouvindo reconhecer se o desejo é seu. Quantas pessoas, e assim, sem consciência muitas vezes, que traz uma informação para você que, na verdade,
elas não querem te ver mal, elas não querem, muito pelo contrário, elas querem te poupar do sofrimento que elas tiveram na vida Com certeza. e colocam em você algo que na Não é verdade seu. é delas. E não é de seu. Então reconhecer isso dentro desse processo é importantíssimo, né? E aí a gente volta lá no começo. As decisões difíceis. Uhum. Então você vai ter que parar, analisar e decidir. Porque às vezes a gente vai estar pensando que o que a pessoa quer, eu sou ingrata se eu não seguir. Eu sou maldosa, olha só, ela pensou com tanto carinho, ela fez com tanto amor, foi tudo. E a gente vai se perdendo de quem a gente é. A gente tem uma série de crenças na nossa sociedade que a gente tem que ir desconstruindo isso. Um exemplo, totalmente fora do contexto que a gente tá falando, mas é um exemplo. Adoro essas coisas. Leva a gente pra lugares que a É. gente nem imagina. Eu me casei, construí a melhor festa que eu pude dar, mas pro meu sonho. Era o meu sonho que eu realizei. Estava conversando com um amigo, ele tem intenção de casar, mas não da forma, né, que é de fazer festa, aquela forma religiosa e tudo mais. Ele me falou assim pra mim, mas Emi, você acha, eu vou gastar uma nota pra fazer uma festa pros outros saírem falando mal? Essa foi a frase. Mas aí eu fiz uma seguinte pergunta, você faz a festa pros seus convidados ou pra você? E os seus convidados participam desse momento com você? Aí ele, opa. Eu falei, eu fiz a minha festa de casamento, a melhor festa que eu pude. Pra Investi você. pra mim curtir, pra eu curtir. Agora, se quem estava comigo não ficou satisfeito, é um problema dele. Mas pra mim tava tudo lindo. Maravilhoso isso. Então a gente tem que começar a desconstruir algumas coisas que foram enraizadas pra gente. Então, se não é a nossa alçada, se a gente não deseja aquilo, mas é uma herança que alguém depositou na gente e a gente tá infeliz ali, você vai ter que decidir. Ou você segue o fluxo e continua nessa mesma vida, ou você decide enfrentar uma decisão difícil de querer mudar e ir atrás do seu verdadeiro sonho. Que tem gente que faz faculdades de direito, medicina, né, engenharia, só que não, quando se forma, entende que aquilo não é pra ela. E aí ela quer ser uma esteticista. E tá tudo bem. E é incrível ser esteticista, porque é uma realização de um sonho. E é nesse momento que é importante não se culpar, né? E aí ela vai e faz. Só que aí vem toda uma sociedade falando assim, mas você vai largar a medicina pra Tudo fazer que você fez. mas que aqui, seus pais vão achar. Aí seus vem pais isso. fizeram por você. É aí que entram nossas crises de identidade, que a gente se perde. Aí perde o foco, perde a produtividade, perde todo o elo de conexão com nós. E a gente entra em um conflito. Só que aí quando a gente entra nessa zona de conflito, a gente não sabe lidar com isso. Porque a gente não tem emoção. Porque a gente vai ter que enfrentar pessoas, a gente vai ter que enfrentar ambientes, a gente vai ter que situações diferentes pra vivenciar algo novo. Pra fazer a vida valer a pena. É isso aí. Ai, meu Deus, com o coração gigantesco aqui, escutando tudo que você tem pra falar, tudo que você fala, tudo que você faz. Eu não quero tomar muito teu tempo, a gente já começou o podcast um pouquinho atrasado, né? Eu atrasei. Mas eu queria que você, a gente vai caminhando pros momentos finais, eu queria que você deixasse uma mensagem com o teu coração, porque eu acho que dentro do teu coração tem tanta coisa boa. E foi isso que me fez me conectar. Inclusive, as pessoas que eu trago aqui são pessoas que eu não me conecto porque são pessoas, mas me conecto com o coração que elas têm. Todas as pessoas que passaram por aqui até hoje, elas estão perto de mim de alguma forma por conta dessa conexão de alma, né? Não é por ser pessoa e ser humano, porque eu acho que isso é básico da vida. Você precisa se conectar com outras pessoas. Mas existem algumas pessoas que a conexão é muito mais maior. forte, né? Não adianta. E a gente, eu sei que você... De outra vida, né? Primeiro momento. Desde o primeiro momento. Eu vou contar essa história rapidaço. Sabe como que a Emi, ela esteve no momento em que eu mais apanhei do Joel na vida, na face da terra. Tava lá, lado a lado. E na verdade a culpa foi dela, né? A gente sabe que tem um nível de autorresponsabilidade nas coisas, eu ensino isso, inclusive. Mas dessa vez eu preciso dizer que a responsabilidade, a culpa, né? A responsabilidade é minha, mas a culpa foi dela. Ele tinha acabado de explicar. A gente estava no final de um evento. No final do evento, ele não tinha feito hot seat com ninguém ainda.
Essa aqui olhou pra mim e falou, você entendeu? Eu falei assim, não entendi nhacas nenhuma, pra não falar uma palavra maior, né? Eu falei, não entendi nada. A gente tava quase na última fileira. Só não tava na última porque o Hugo tava atrás da gente, né? E aí, de repente, no mesmo que o Bigodinho estava, o Bigodinho já esteve aqui também, um beijo, meu amigo, tava ali, o Joel saiu daquele jeito. O que você falou, Luana? O que você falou, Luana? E apontando o dedo e vindo na minha direção. Eu falei, não falei nada. Ele falou assim, não, como que eu não... Eu nem lembro o que eu falei. Você não entendeu nada, Luana? Você não entendeu Eu nada, ouvi, viu? Luana. É, e aí ela eu ficou pálida. comecei assim, eu comecei a chacoalhar a cabeça. E chorou. Comecei a chorar. Só isso que aconteceu. E ainda fui ver, deu uma cabeçada. De tanta emoção, emocional, deu uma cabeçada em mim, quase que abre meu coco. Mas por que eu falei que a culpa é dela? Porque eu não ia sentar naquela mesa, eu não ia sentar naquele Foi lugar. muita insistência, lembra? E ela insistiu tanto pra eu sentar com ela. E tinha uma outra mulher ali, a gente tirou a pessoa dali. Tá vendo? Pra eu sentar naquele lugar exatamente, especificamente, e ter toda a transformação. E depois disso a minha vida mudou. Então você teve no momento em que eu mais apanhei do Joel, mas foi um momento assim que eu entendi que foi transformador pra... Gostou, né? Dá um like aí, vai. Dá um like no vídeo agora, vai. Compartilha pra todo mundo, né? Compartilha pra todo mundo. Na hora que você estiver no perrengue, você faz... Entendeu? Foi isso que ela me fez fazer. E foi uma mensagem subliminar que você me passou naquele dia, de alma, de conexão e de tudo mais. E eu queria que você fizesse o mesmo pelas pessoas que estão aqui. Você trouxesse uma mensagem assim pra ela. Uma mensagem do coração. Eu não programei nada, eu não pensei em nada. Eu vou deixar o que o coração fluir. Eu acho que assim, ó. O ser humano é um ser único. Só que ele é movido ele é criado por uma série de situações de crenças positivas e negativas. E nós vivenciamos essa vida de forma única e exclusiva. A gente não tem um plano B. A gente só tem um plano A, que é a nossa vida. Né? Não tem, peraí que eu vou viver a vida 2. Não tem isso. A gente tem uma vida só. E a gente se perde nessa vida com tanto pouco. Alguma coisa acontece, alguém fala. Com esses poucos, a gente vai perdendo o nosso muito. Essa mensagem, cuidado com esse pouco, que você perde muito com esse pouco. Então, para você vivenciar a sua melhor versão, se entregue de corpo e alma no seu verdadeiro eu. O que é seu verdadeiro eu? Aquilo que você realiza com maestria, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você se propõe a fazer, aquilo que você veio para fazer. E não importa o julgamento do outro. O julgamento do outro é do outro. Você esteja num ambiente que as pessoas vão contribuir na sua jornada, vão te elevar, vão te ajudar, e você vai transbordar na vida delas também. Então, nada mais é do que viver a sua vida da forma com que você sempre quis, sendo verdadeiramente você. O que é verdadeiramente você? Sendo a sua melhor versão. Entregue-se para outra pessoa sempre o melhor. Nunca pense no pior, mas entregue aquilo que você pode dar naquele momento. Se você fosse já é porque 1 com 1 soma 2. E aí, em conjunto, vocês formam uma constelação, né? Então é isso. Viva intensamente com muito que você tem, mesmo que seja pouco. Uau! Meu Deus! Olha, eu tô atrasado. Como é que essas pessoas podem te encontrar? Olha, Instagram, gostou, né? @doutora Emi Suelen. DRAEMY Suelen. SULELN. Muito obrigada. Errei meu nome, tá vendo? Igual foco. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Mil desculpas te atrasar, mas... Estamos juntos. Espero que você tenha gostado. Demais. Foi de alma, viu? Eu sei. Todas as vezes que a gente se encontra é de alma. Obrigada de verdade por você estar aqui, por você ter aceitado. Eu quero você outras vezes aqui. Vamos nessa, gravar 2, 3, 4, 5, 6. Quantas forem. É isso aí. Obrigada, minha linda. Um beijo. Beijo. Beijo, gente. Fica Gente. com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.